Você sabia que a Bíblia menciona sinais específicas que revelam a unção divina na vida de uma pessoa? Em 1 Samuel 16, versículo 13, lemos: Samuel pegou o chifre de óleo e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor veio com poder sobre Davi. Essa unção marcou Davi como escolhido e transformou completamente sua vida. Embora estas palavras descrevam um momento histórico, elas também revelam um padrão espiritual que continua vigente hoje. A unção não ficou limitada a reis e profetas do Antigo Testamento. Deus continua derramando seu Espírito sobre pessoas comuns que Ele escolhe para propósitos extraordinários. Você já experimentou sensações inexplicáveis de que Deus está usando você de maneira especial? Às vezes sente que há algo diferente em você, uma conexão mais profunda com o espiritual que muitos ao seu redor não parecem ter? Hoje exploraremos como reconhecer os sinais da unção divina em sua vida, esses indicadores espirituais que podem se manifestar no cotidiano. Acompanhe-nos para descobrir a verdade sobre a unção de Deus e como identificar se você está experimentando esses sinais na sua própria vida. Você está pronto para compreender uma mensagem divina que pode estar se manifestando através de você? Quando falamos de unção divina, referimos-nos àquele ato pelo qual Deus separa alguém para um propósito especial, derramando seu Espírito de maneira única sobre essa pessoa. Nos tempos bíblicos, a unção era representada fisicamente com óleo derramado sobre a cabeça, simbolizando a presença e o poder do Espírito Santo descendo sobre o escolhido. Reis, sacerdotes e profetas eram ungidos para marcar seu chamado divino. No entanto, a unção vai muito além de um ritual externo. É uma realidade espiritual que transforma o indivíduo de dentro para fora, equipando-o com tudo o que é necessário para cumprir o propósito de Deus. Na era do Novo Testamento, essa unção se democratizou. Já não estava reservada apenas a alguns líderes escolhidos. Em Atos 2, versículo 17, somos relembrados da profecia de Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Isso significa que a unção divina está disponível para todos os crentes. Entretanto, embora todos os crentes tenham acesso ao Espírito Santo, há pessoas que manifestam sinais particulares que indicam uma unção especial para um propósito específico. Nesta mensagem, exploraremos 7 sinais bíblicos inequívocos que indicam a presença de uma unção divina em sua vida. Se você reconhecer esses sinais, é possível que Deus o tenha separado para algo especial, algo que transcende o ordinário. Esses sinais não servem para exaltar o ego, mas para confirmar um chamado divino e uma responsabilidade maior. Se você quer entender melhor o propósito de Deus em sua vida e discernir se foi ungido para um chamado especial, esta mensagem é para você. Deixe seu like, inscreva-se no canal e acompanhe-nos nesta jornada de descoberta espiritual. A primeira evidência inequívoca da unção divina é uma sensibilidade espiritual incomum, uma capacidade de perceber o que outros não veem ou sentem. Em 1 Samuel 3, versículos 1 a 10, encontramos o jovem Samuel, que podia ouvir a voz de Deus quando ninguém mais, nem mesmo o sacerdote Eli, conseguia. E Samuel estava dormindo no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel, e ele respondeu: Eis-me aqui. Essa capacidade não era resultado de um treinamento superior ou de uma inteligência excepcional. Era uma sensibilidade espiritual concedida pelo próprio Deus. Essa sensibilidade espiritual é como um ouvido afinado para as frequências divinas. Assim como alguns têm um ouvido musical capaz de discernir notas e tons que outros não percebem, as pessoas com unção divina possuem uma sensibilidade para as coisas espirituais que vai além do comum. Em 1 Coríntios 2, versículos 14 e 15, Paulo explica essa realidade. O homem natural
Não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas aquele que é espiritual discerne todas as coisas. Essa sensibilidade se manifesta de diversas maneiras. Talvez você sinta uma capacidade incomum de discernir quando algo não está alinhado com a verdade de Deus, mesmo que não consiga explicar exatamente por quê. Talvez experimente momentos em que a presença de Deus se torna tão tangível que quase poderia tocá-la, enquanto outros ao seu redor continuam em sua rotina, totalmente alheios a essa realidade espiritual. Ou quem sabe, como Samuel, você já tenha vivido momentos em que a voz de Deus fala tão claramente que é impossível ignorá-la. É importante diferenciar essa verdadeira sensibilidade espiritual de mera emotividade ou superstição. A sensibilidade que provém da unção divina está sempre alinhada com a palavra de Deus e com o caráter de Cristo. Ela não leva a excentricidades ou comportamentos estranhos, mas sim a uma comunhão mais profunda com Deus e a um amor mais autêntico pelos outros. Essa sensibilidade é como o sal na comida, embora sutil, transforma tudo o que toca, dando um sabor diferente a cada experiência. No dia a dia, essa sensibilidade espiritual pode se manifestar de maneiras práticas. Talvez você se pegue orando por alguém sem motivo aparente, apenas para descobrir depois que essa pessoa estava passando por uma crise naquele exato momento. Ou talvez, no meio de uma conversa casual, você sinta uma direção clara para compartilhar uma palavra específica que acaba sendo exatamente o que a outra pessoa precisava ouvir. Esses não são acidentes nem coincidências. São manifestações de uma sensibilidade espiritual que vem da unção. Em João 16, versículo 13, Jesus promete: "Mas, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade." Essa orientação não é apenas para compreender doutrinas teológicas, mas para navegar pela vida com uma perspectiva divina. As pessoas com unção possuem uma bússola interna calibrada com o norte do reino de Deus, permitindo-lhes ver situações e pessoas através dos olhos de Deus. Com frequência, essa sensibilidade vem acompanhada de um peso, uma carga pelas coisas que pesam no coração de Deus. Você sente uma dor profunda diante da injustiça, um quebrantamento diante do pecado e uma alegria transbordante pelo arrependimento de um pecador. Essas emoções não são simplesmente reações humanas, mas reflexos do que o próprio Deus sente. Como diz Filipenses 2, versículo 5, "Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus." Você já experimentou essa sensibilidade em sua vida? Percebe realidades espirituais que os outros não enxergam? Isso pode ser o primeiro sinal de que você carrega uma unção divina. Não para se vangloriar, mas para reconhecer a responsabilidade que acompanha esse dom. Se Deus lhe deu olhos para ver e ouvidos para ouvir no Espírito, é porque Ele quer usá-lo como uma ponte entre o visível e o invisível, entre o natural e o sobrenatural. O segundo sinal inequívoco da unção divina em sua vida são as provações e a resistência extraordinárias que você enfrenta. Pode parecer contraditório que as dificuldades sejam um sinal de favor divino, mas ao longo das Escrituras vemos um padrão claro. Aqueles escolhidos por Deus para propósitos especiais frequentemente encaram oposição e provações de magnitude incomum. Considere a vida de José no Gênesis. Ungido por Deus através de sonhos proféticos, ele imediatamente enfrentou o ódio de seus irmãos, foi vendido como escravo, falsamente acusado e preso injustamente. À primeira vista, essas circunstâncias pareceriam indicar abandono divino, não unção divina. No entanto, essas mesmas provações foram o cadinho que o preparou para seu propósito maior. Como o próprio José reconheceu em Gênesis 50, versículo 20,
Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Tiago 1, versículos 2 a 4, nos traz uma perspectiva reveladora sobre esse princípio. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Observe atentamente. As provações produzem perseverança, e a perseverança conduz à maturidade. Isso nos revela que as provações intensas que enfrentam as pessoas ungidas não são castigos, mas ferramentas de preparação divina. Essa verdade se reflete na própria natureza. Pense em um diamante. Ele não se torna a gema mais valiosa e resistente do mundo sem antes suportar pressões e temperaturas extremas embaixo da terra. O ouro não atinge sua pureza máxima sem passar pelo fogo intenso que separa as impurezas. De modo semelhante, a unção divina frequentemente vem acompanhada por um processo de refinamento que pode ser doloroso, mas necessário. O apóstolo Paulo, um dos mais ungidos do Novo Testamento, descreve sua experiência em 2 aos Coríntios 4, versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Note o contraste. Leve tribulação versus eterno peso de glória. Paulo não nega a realidade do sofrimento, mas o coloca em perspectiva diante do propósito divino maior. É crucial entender que nem todas as provações são sinais de unção. Há sofrimentos que vêm como consequência natural de más decisões ou simplesmente por vivermos em um mundo caído. O que distingue as provações associadas à unção divina é seu propósito de refinamento e sua conexão direta com seu chamado espiritual. Frequentemente, a resistência mais feroz surge precisamente nas áreas relacionadas ao seu propósito divino. Se você é chamado a um ministério de reconciliação, pode enfrentar conflitos relacionais intensos. Se tem unção para ensinar a verdade, provavelmente enfrentará confusão e dúvidas. Se é ungido para a libertação, não se surpreenda se encarar batalhas espirituais mais intensas que a média. O inimigo não desperdiça recursos atacando áreas insignificantes. Ele concentra sua oposição onde sua unção representa a maior ameaça. O próprio Jesus, o ungido por excelência, a palavra Cristo significa literalmente o ungido, enfrentou tentações, rejeições e sofrimentos incomparáveis. Logo após seu batismo, em que o Espírito desceu visivelmente sobre ele como uma pomba, um sinal claro de unção. Ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus 4, versículo 1. A unção não o isentou da provação. Na verdade, levou-o diretamente a ela. Na sua própria vida, você percebe uma intensidade de oposição que parece desproporcional? Enfrenta batalhas que parecem especificamente desenhadas para atacar justamente as áreas do seu chamado ou de seus dons espirituais? Já passou por períodos de deserto espiritual, depois de momentos de clareza sobre seu propósito? Não desanime. Como Paulo diz em Romanos 8, versículo 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? As provações extraordinárias não significam que Deus o abandonou, mas podem ser a confirmação de que você carrega uma unção que o inimigo considera ameaçadora. Lembre-se, não é a ausência de tempestades que define sua unção, mas sua capacidade sobrenatural de permanecer de pé enquanto os ventos rugem ao seu redor. Jesus não prometeu uma vida sem tempestades aos ungidos, mas prometeu a capacidade de edificar sobre a rocha, para que, quando caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. Ela não desabou, porque estava edificada sobre a rocha. Mateus 7, versículo 25. O terceiro sinal inequívoco da unção divina em sua vida é uma autoridade espiritual reconhecível.
Não se trata de uma posição concedida por instituições humanas, nem de um título que alguém possa lhe dar. É uma autoridade que emana naturalmente de você e que os outros reconhecem, mesmo quando você não ocupa nenhum cargo oficial ou posição de liderança. Em Mateus 7, versículos 28 e 29, depois do Sermão do Monte, vemos essa autoridade se manifestar em Jesus. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Note que a multidão percebeu essa autoridade sem que ninguém a anunciasse ou explicasse. Ela era evidente, palpável, impossível de ignorar. Essa autoridade espiritual se manifesta em diferentes dimensões. Uma delas é a autoridade na palavra falada. Quando uma pessoa ungida fala, suas palavras carregam um peso que vai além da mera eloquência natural ou persuasão humana. Não quer dizer que sejam grandes oradores no sentido convencional. Podem até ser pessoas simples ou que gaguejam, como Moisés. Contudo, suas palavras penetram corações, convencem consciências e geram mudanças reais naqueles que as ouvem. Em 1 aos Tessalonicenses 1, versículo 5, Paulo descreve esse fenômeno. Porque o nosso evangelho não chegou até vós somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Essa combinação de palavra, poder e convicção caracteriza a autoridade que acompanha a unção divina. É importante distinguir essa verdadeira autoridade espiritual de um autoritarismo religioso. O autoritarismo exige obediência baseada em posição, título ou medo. A verdadeira autoridade espiritual, por outro lado, inspira respeito e seguimento voluntário, porque as pessoas reconhecem a presença de Deus manifestada através de você. Como Jesus disse em João 7, versículo 18, quem fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Essa autoridade também se manifesta às vezes no âmbito do sobrenatural. Pessoas com unção divina frequentemente veem respostas concretas às suas orações de maneira incomum. Não se trata de manipulação espiritual ou fórmulas mágicas, mas de um alinhamento tão profundo com a vontade de Deus que, como diz 1 de João 5, versículo 14, esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. No ministério prático, essa autoridade pode se manifestar como uma eficácia sobrenatural. Quando você ora pelos enfermos, eles tendem a se curar com mais frequência. Quando você profere palavras de conhecimento, elas revelam com precisão situações que não poderia conhecer de modo natural. Quando aconselha alguém, suas palavras parecem ter um impacto mais profundo do que simples conselhos humanos. Essa é a autoridade que vem com a unção. Assim como um perfume intenso não pode ficar contido em um frasco aberto, a autoridade espiritual não pode ser ocultada facilmente. Ela se manifesta mesmo em circunstâncias cotidianas. Talvez você note que as pessoas o procuram instintivamente para receber aconselhamento espiritual, mesmo sem você se promover nesse papel. Ou talvez tenha percebido que, em situações de crise ou confusão, suas palavras trazem clareza e calma, de forma que supera suas habilidades naturais. Essa autoridade também traz uma responsabilidade correspondente. Jesus advertiu em Lucas 12, versículo 48, aquele a quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito se confiou, mais ainda se pedirá dele. A autoridade espiritual nunca é para a exaltação pessoal ou manipulação dos outros, mas para a edificação, o fortalecimento e o consolo daqueles ao seu redor. Você já experimentou essa autoridade espiritual em sua vida?
Percebe que suas palavras parecem ter um impacto além do que você conseguiria naturalmente? Nota que as pessoas reconhecem e respondem a algo em você que não pode ser explicado, por mérito ou carisma próprios. Esses podem ser sinais de que você carrega uma unção divina para influenciar espiritualmente sua esfera de atuação. Tal como um rio que flui mais forte quanto mais profundo é seu leito, a autoridade espiritual é mais evidente naqueles que cavaram fundo em humildade e dependência de Deus. Não se trata de exaltar a si mesmo, mas de manifestar a presença e o poder daquele que o ungiu para representá-lo. O quarto sinal inequívoco da unção divina em sua vida é a presença constante de frutos espirituais. Estes não são simplesmente bons hábitos ou virtudes morais obtidos por disciplina pessoal, mas transformações de caráter que fluem naturalmente como resultado da ação do Espírito Santo em você. Em Gálatas 5, versículos 22 e 23, Paulo enumera esses frutos. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Note que ele fala de fruto no singular e não de frutos no plural, sugerindo que essas qualidades vêm como um pacote integrado, manifestações diversas de uma mesma realidade espiritual. O que diferencia esses frutos espirituais das virtudes humanas é sua origem e natureza. Não são resultados de esforço humano, mas manifestações naturais da vida divina operando em você. Jesus explica isso claramente em João 15, versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. O fruto não aparece pelo esforço do ramo, mas pela conexão com a videira. Essa distinção é crucial. Muitas pessoas podem exibir qualidades que se assemelham externamente aos frutos do Espírito. A bondade humana, a amabilidade cultural, a paciência natural ou até mesmo a alegria circunstancial podem imitar superficialmente esses frutos. Porém, os verdadeiros frutos espirituais têm características distintivas que os identificam como sobrenaturais. Primeiro, os frutos do Espírito são consistentes ao longo do tempo e em diferentes situações. Eles não surgem apenas quando tudo vai bem ou quando você está em ambientes favoráveis. Na verdade, costumam se tornar mais visíveis justamente nas circunstâncias adversas. A alegria espiritual se destaca mais intensamente em meio ao sofrimento. A paz sobrenatural se evidencia na tempestade. A paciência divina se vê quando tudo e todos ao redor provocariam impaciência. Paulo e Silas cantaram hinos de louvor à meia-noite na prisão de Filipos, depois de serem injustamente açoitados. Atos 16. Essa alegria inexplicável, em meio ao sofrimento, não pode ser explicada meramente em termos humanos. É uma manifestação do fruto sobrenatural do Espírito. Segundo, esses frutos se manifestam de forma integral, não isolada. Uma pessoa com unção divina não apresenta apenas uma ou duas dessas qualidades enquanto carece completamente das outras. Ainda que certos aspectos do fruto possam se destacar mais, conforme sua personalidade ou chamado específico, a tendência é que todo o espectro do caráter de Cristo apareça gradualmente. Terceiro, esses frutos surgem sem forçar a planta. Eles emergem naturalmente, não através de esforço consciente ou imitação externa. Como Jesus disse em Mateus 7, versículo 16, pelos seus frutos os reconhecereis. Pode alguém colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? O fruto sempre corresponde à natureza da árvore. Se a vida de Cristo realmente flui em você pela unção do Espírito, esses frutos serão a manifestação natural dessa vida divina. O fruto espiritual difere dos dons espirituais. Os dons
são concedidos para o serviço e a edificação dos outros. O fruto é desenvolvido para a transformação pessoal à imagem de Cristo. Os dons operam através de você. O fruto opera em você. Uma pessoa pode ter dons poderosos, mas um fruto imaturo, o que cria um desequilíbrio perigoso. A unção divina autêntica sempre produz tanto fruto quanto dons, mantendo o equilíbrio entre o ser e o fazer. Esse fruto se manifesta em relacionamentos cotidianos. O amor sobrenatural permite que você ame até mesmo aqueles que naturalmente seriam difíceis de amar. A paciência divina o sustenta ao lidar com pessoas ou situações que rapidamente esgotariam a paciência humana. A paz de Deus guarda seu coração e sua mente, mesmo quando as circunstâncias externas sugerem que você deveria estar ansioso ou com medo. É importante entender que, embora seja sobrenatural, esse fruto se desenvolve gradualmente. Tal como qualquer fruto natural, ele passa por estágios de crescimento, da flor ao fruto verde, até chegar ao fruto maduro. Não se desanime se você perceber áreas em que o fruto ainda está se formando. O essencial é a trajetória. Você está crescendo consistentemente nesses aspectos do caráter de Cristo? Em 2 de Pedro 1, versículos 5 a 8, encontramos uma progressão semelhante. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, da virtude, o conhecimento, do conhecimento, o domínio próprio, do domínio próprio, a perseverança, da perseverança, a piedade, da piedade, a fraternidade, e da fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em vocês, impedirão que vocês sejam inoperantes e improdutivos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem observado um desenvolvimento consistente dessas qualidades em sua vida? Outras pessoas comentam sobre mudanças em seu caráter que você mal percebe? Você apresenta reações espirituais em situações em que reações naturais seriam muito diferentes? Esses podem ser indícios de que o Espírito Santo está produzindo seu fruto em você como sinal de sua unção. Assim como uma árvore não pode evitar produzir o fruto correspondente à sua espécie, uma vida ungida pelo Espírito inevitavelmente produzirá o fruto do Espírito, não como conquista pessoal, mas como resultado natural da vida divina operando em você. Já exploramos 4 sinais poderosos que indicam a presença da unção divina em sua vida: sensibilidade espiritual incomum, provações e resistência extraordinárias, autoridade espiritual reconhecível e frutos espirituais consistentes. Esses sinais não são casuais ou arbitrários, formam um padrão coerente que reflete a obra sobrenatural de Deus na vida daqueles que Ele escolheu para propósitos especiais. É importante entender que esses sinais estão interligados. A sensibilidade espiritual ajuda a perceber o propósito divino nas provações, transformando o que poderia ser mero sofrimento em refinamento com propósito. A autoridade espiritual se estabelece e se confirma por meio da adversidade superada e se expressa com mais autenticidade quando acompanhada de fruto espiritual maduro. Cada sinal reforça e valida os outros, criando um testemunho consistente da obra de Deus. Talvez você já tenha reconhecido alguns desses sinais em sua própria vida, confirmando o que suspeitava. Deus o ungiu para um propósito que transcende o ordinário. Ou talvez tenha descoberto, para sua surpresa, que experiências que considerava negativas ou confusas eram, na verdade, sinais de uma unção que você não havia discernido até agora. Em todo caso, lembre-se de que a unção nunca é para exaltação pessoal ou ganho egoísta. Como disse Jesus em Marcos 10, versículo 45, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A unção divina sempre tem propósitos que vão além de você mesmo.
buscando impactar positivamente a vida de outros e promover o reino de Deus. Na segunda parte desta mensagem, exploraremos 3 sinais adicionais que confirmam a unção divina em sua vida: uma fome insaciável pela palavra de Deus, um chamado constante à consagração e uma compaixão sobrenatural pelos outros. Esses sinais, juntamente com os 4 que já discutimos, compõem um quadro completo de como a unção de Deus se manifesta na vida de um crente. Não perca a continuação, onde aprofundaremos ainda mais em como discernir, desenvolver e expressar a unção que Deus pôs sobre você. Continue conosco nesta jornada de descoberta espiritual que pode transformar não apenas sua compreensão de si mesmo, mas também o impacto que você terá no mundo ao seu redor. Enquanto reflete sobre esses primeiros 4 sinais, pergunte a si mesmo: estou reconhecendo e respondendo à obra do Espírito Santo em minha vida? Estou permitindo que esses sinais me guiem rumo a uma compreensão mais clara do meu propósito no plano de Deus? A unção não é uma conquista pessoal, mas um presente divino que carrega tanto privilégio quanto responsabilidade. Como Paulo escreveu em 2 Coríntios 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Prossiga conosco na segunda parte desta mensagem, onde completaremos nosso estudo sobre os 7 sinais da unção divina em sua vida. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, compartilhar esta mensagem com quem possa se beneficiar dela e deixar seu comentário sobre como esses 4 primeiros sinais ressoaram em sua própria experiência espiritual. Como disse o rei Davi, no Salmo 23, versículo 5, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Essa unção não é apenas um ritual simbólico, mas uma realidade espiritual que transforma completamente aquele que a recebe. Hoje, continuaremos nossa jornada de descoberta, explorando 3 sinais adicionais que confirmam a unção divina em sua vida. Esses sinais, combinados com os anteriores, nos darão uma visão completa de como a mão de Deus se manifesta sobre aqueles que Ele separou para seu propósito. Você sente que algo mais profundo está operando em sua vida espiritual? Experimenta aspectos de sua caminhada com Deus que parecem ir além da experiência cristã comum? Os sinais que vamos explorar hoje podem confirmar o que você já suspeitava. Deus o ungiu para algo especial. Acompanhe-nos enquanto descobrimos juntos essas manifestações da graça e do poder divino. O 5º sinal inequívoco da unção divina em sua vida é uma fome insaciável pela palavra de Deus. Não se trata de um interesse casual ou de uma disciplina forçada, mas de um anseio profundo que brota do íntimo do seu ser. No Salmo 119, versículo 103, Davi expressa essa fome com palavras vívidas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que o mel à minha boca. Essa não é a declaração de alguém que lê as Escrituras por obrigação, mas de alguém que as saboreia, que encontra nelas um deleite que supera prazeres naturais. O profeta Jeremias viveu essa mesma fome, declarando em Jeremias 15, versículo 16: Foram achadas as tuas palavras, e eu as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e alegria do meu coração. Perceba a linguagem utilizada. As comi, gozo, alegria do coração. Essas expressões revelam um relacionamento com a palavra que vai além de uma disciplina religiosa ou estudo acadêmico. É uma necessidade vital, como a fome física, mas no âmbito espiritual. Essa fome pela palavra se manifesta de várias formas. Primeiro, surge um desejo constante de passar tempo nas Escrituras. Você não o faz por obrigação ou por medo de se sentir culpado se não o fizer. Faz porque genuinamente quer, porque sente uma atração interior pela palavra
que é difícil de explicar a quem não a experimenta. Segundo, você percebe que a palavra se revela a você com uma profundidade e clareza incomuns. Versículos que você já leu muitas vezes, de repente ganham vida e significado novos. Conexões entre diferentes partes das Escrituras se tornam evidentes. Detalhes que outros ignoram chamam sua atenção e falam diretamente ao seu coração. É como se o texto estivesse vivo, falando pessoalmente com você. Como diz Hebreus 4, versículo 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Terceiro, você experimenta uma retenção e absorção incomuns daquilo que lê. As palavras não entram apenas pelos seus olhos, ficam gravadas em seu coração. Com frequência você se surpreende, lembrando passagens específicas exatamente quando precisa delas. Seja para edificação pessoal ou para compartilhar com outros. É como se o Espírito Santo tivesse arquivado aquelas palavras em sua memória espiritual, prontas para serem utilizadas no momento certo. Isso reflete a promessa de Jesus em João 14, versículo 26. Mas o advogado, o Espírito Santo, ensinará a vocês todas as coisas e os fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Essa fome pela palavra contrasta intensamente com a atitude de muitos crentes que veem a leitura bíblica como uma obrigação religiosa ou uma atividade esporádica. Para a pessoa ungida, a palavra se torna um alimento diário indispensável. Como Jó declarou: do mandamento de seus lábios nunca me apartei. Guardei as palavras de sua boca mais do que a minha porção de comida. Jó 23, versículo 12. Esse relacionamento com as Escrituras é semelhante à diferença entre alguém que come apenas para sobreviver e um verdadeiro gourmet que saboreia cada bocado, percebendo sabores e nuances que outros sequer notam. A pessoa ungida não apenas lê a Bíblia, ela a degusta, absorve, faz dela parte do seu ser. É importante entender que essa fome não é simplesmente amor por conhecimento teológico ou informação bíblica. Há quem estude a Bíblia de maneira acadêmica, acumulando dados sem experimentar transformação. A pessoa ungida, ao contrário, aproxima-se da palavra não apenas para conhecê-la, mas para ser conhecida por ela. Não apenas para estudá-la, mas para ser transformada por ela. Como Tiago 1, versículo 22 adverte: sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. O próprio Jesus, o ungido por excelência, demonstrou essa fome pela palavra. Desde criança, ele impressionava os mestres no templo. Durante seu ministério, ele constantemente citava as Escrituras. E em seu momento de maior provação, na cruz, suas palavras finais foram citações dos Salmos. Sua vida inteira estava saturada pela palavra, cumprindo cada profecia e encarnando cada verdade. Você reconhece essa fome em sua própria vida? Você encontra na palavra um deleite que supera prazeres naturais? Fica surpreso pensando em versículos bíblicos ao longo do dia, encontrando novas revelações em passagens familiares? Essa fome insaciável pode ser um sinal claro de que você carrega uma unção divina, de que Deus pôs sua mão sobre você para um propósito especial que exige uma conexão profunda com sua palavra. Assim como uma árvore não pode dar fruto sem absorver continuamente nutrientes do solo, uma pessoa ungida não pode cumprir seu propósito sem se alimentar continuamente da palavra de Deus. Essa fome não é apenas um sinal de unção, é também o meio pelo qual essa unção se mantém e floresce. O sexto sinal inequívoco da unção divina em sua vida é um chamado constante à consagração. Consagração é o ato de se separar para Deus, de reservar-se exclusivamente para seus propósitos, afastando-se de tudo
o que poderia diluir ou contaminar essa dedicação. É um chamado que ressoa continuamente no coração daqueles que foram ungidos por Deus. No Antigo Testamento, vemos como objetos e pessoas consagrados para o serviço no templo eram separados e considerados santos. Não podiam ser usados para fins comuns. De modo semelhante, pessoas ungidas sentem um impulso interno, uma convicção profunda de que suas vidas não lhes pertencem, mas foram reservadas para um propósito divino específico. O apóstolo Paulo expressa essa realidade em Romanos 12, versículos 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Essa apresentação do corpo como sacrifício vivo é uma imagem poderosa de consagração total. Um sacrifício no altar não decide quando ou como será usado. Está completamente entregue. A consagração se manifesta de várias formas na vida de uma pessoa ungida. Primeiro, há uma sensibilidade aguçada em relação ao pecado e à mundanidade. Coisas que outros crentes podem considerar zonas cinzentas ou questões de liberdade cristã, muitas vezes a pessoa ungida as percebe como incompatíveis com seu chamado. Não é legalismo, mas uma percepção clara de que certas práticas, mesmo não sendo inerentemente pecaminosas, podem diluir sua unção ou desviá-la do propósito. Em 1 de Pedro 2, versículo 9, os crentes são descritos como raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Essa linguagem de separação e propósito especial ecoa profundamente no coração de quem carrega uma unção particular. Não se trata de superioridade espiritual, mas de um senso de responsabilidade e propósito. Segundo, a pessoa ungida experimenta chamados periódicos a aprofundar sua consagração. São fases de renovação em que Deus parece dizer: preciso de mais de você. Preciso de áreas de sua vida que você ainda não entregou completamente. Esses chamados podem vir por meio de circunstâncias, desafios, palavras proféticas ou simplesmente uma inquietação interna impossível de ignorar. O conceito de nazireu no Antigo Testamento ilustra bem essa consagração especial. Os nazireus faziam votos adicionais de separação. Não bebiam vinho, não cortavam o cabelo, evitavam contato com cadáveres. Essas restrições externas simbolizavam uma consagração interna. De maneira similar, pessoas com unção muitas vezes sentem chamados a níveis de separação e dedicação que parecem extremos para outros. Terceiro, a consagração de uma pessoa ungida se expressa em prioridades claramente definidas. Enquanto muitos crentes lutam para dividir seu tempo e energia entre demandas concorrentes, a pessoa ungida tem uma clareza em comum sobre o que deve vir primeiro. Como Jesus diz em Mateus 6, versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Essa priorização não nasce de disciplina pessoal, mas de convicção interior. É fundamental distinguir essa consagração genuína de um legalismo religioso ou ascetismo por si só. A verdadeira consagração não busca obter o favor de Deus ou impressionar os outros. Ela surge naturalmente de um coração que experimentou a unção divina e reconhece o valor do chamado recebido. Como Paulo expressou em Filipenses 3, versículos 7 e 8, mas o que para mim era lucro, considerei como perda por amor de Cristo, e considero tudo como esterco, para poder ganhar a Cristo. Essa consagração não é um ato único, mas um processo contínuo de entrega e separação. O ungido reconhece que há áreas em sua vida que precisam ser reconquistadas constantemente para Deus.
tendências que devem ser submetidas de maneira contínua ao senhorio de Cristo. É uma batalha santa pessoal em favor da pureza e da integridade do propósito. Grandes avivamentos e movimentos de Deus ao longo da história frequentemente começaram com pessoas que ouviram e responderam a um chamado de consagração mais profunda. John Wesley, William Booth, Amy Carmichael e muitos outros viveram momentos decisivos em que sua entrega a Deus atingiu níveis novos, preparando o terreno para a unção que transformaria nações. Você já experimentou esses chamados a uma consagração mais profunda? Sente periodicamente que Deus está pedindo um nível maior de separação e dedicação? Percebe-se definindo prioridades que colocam o reino de Deus acima de interesses mundanos? Esses podem ser sinais claros de que você carrega uma unção divina que requer um vaso consagrado para se expressar plenamente. Assim como um perfume precioso só revela sua fragrância quando o frasco é completamente quebrado, a unção divina se manifesta em plenitude apenas através de vidas totalmente consagradas, nas quais cada área é entregue ao senhorio de Cristo. O sétimo sinal inequívoco da unção divina em sua vida é uma compaixão sobrenatural que transcende reações humanas naturais. Não se trata apenas de uma disposição gentil ou de uma personalidade empática. É uma capacidade dada por Deus para sentir a dor alheia e responder a ela de modo que reflita o coração do próprio Cristo. Em Mateus 9, versículo 36, vemos essa compaixão em Jesus. Vendo ele as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. A palavra grega traduzida como compaixão aqui é splanchnizomai, que se refere literalmente a uma emoção sentida nas entranhas. É uma reação visceral, profunda, diante do sofrimento do outro. Essa compaixão sobrenatural difere da empatia natural em diversos aspectos importantes. Primeiro, ela se estende até mesmo àqueles que seriam naturalmente difíceis de amar. Enquanto a simpatia humana tende a fluir para pessoas agradáveis ou situações com as quais temos identificação pessoal, a compaixão divina alcança os marginalizados, os hostis, até mesmo os inimigos. Jesus demonstrou isso ao orar na cruz. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Lucas 23, versículo 34. Segundo, essa compaixão vem acompanhada de poder para agir, não apenas de um sentimento de pena. A compaixão de Jesus sempre o impelia à ação. Curar enfermos, alimentar famintos, libertar oprimidos. De modo semelhante, pessoas ungidas não apenas sentem a dor do outro, elas são movidas a fazer algo a respeito, frequentemente com uma eficácia que excede seus recursos ou capacidades naturais. Em Efésios 4, versículo 32, Paulo exorta: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Essa habilidade de perdoar ofensas profundas, de estender misericórdia genuína, quando a justiça humana pediria retribuição, é uma manifestação poderosa da compaixão sobrenatural que acompanha a unção. Com frequência, essa compaixão sobrenatural se manifesta como uma carga específica por certos grupos de pessoas ou situações. Alguns ungidos sentem um peso especial pelos órfãos, outros pelos dependentes químicos, outros por determinadas nações ou grupos étnicos. Essa carga não é escolhida racionalmente, é colocada por Deus no coração. Como Paulo expressou em Romanos 9, versículo 2, a respeito de seus compatriotas israelitas: tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Essa carga específica muitas vezes aponta para a área de ministério para a qual a unção foi dada. A compaixão sobrenatural também se revela em momentos em que, sem explicação natural, você sente o sofrimento ou a necessidade de outra pessoa. Talvez você se pegue chorando por situações que não o afetam pessoalmente.
ou acorde à noite com uma carga de oração por alguém de quem nem sabia que estava em crise. Esses momentos não são mera coincidência emocional, mas manifestações da unção do Espírito que conecta seu coração ao coração de Deus para situações específicas. Em Colossenses 3, versículo 12, Paulo descreve os crentes como eleitos de Deus, santos e amados, e os insta a se vestirem de compaixão profunda. A palavra profunda novamente remete a essa qualidade visceral, intensa, da compaixão divina. Não é uma gentileza superficial, mas uma identificação autêntica e profunda com o sofrimento do outro, que brota da conexão com o coração de Deus. Essa compaixão sobrenatural provê também uma resiliência incomum para continuar servindo quando outros se esgotariam. Onde a empatia natural pode levar ao desgaste ou à exaustão por compaixão, a compaixão que surge da unção divina traz uma provisão sobrenatural de força. Como Isaías 40, versículo 31, promete: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Ao longo da história, vemos exemplos marcantes dessa compaixão sobrenatural. Madre Teresa, servindo aos moribundos nas ruas de Calcutá. William Wilberforce, dedicando décadas à luta contra a escravidão. William e Catherine Booth, fundando o Exército de Salvação para alcançar os mais necessitados. Não eram apenas humanitários bem-intencionados, eram pessoas ungidas, cuja compaixão transcendia os limites humanos naturais. Você já experimentou essa compaixão sobrenatural em sua vida? Surpreende-se sentindo um peso por pessoas ou circunstâncias que não têm ligação pessoal com você? Nota que consegue amar e servir, mesmo quando, naturalmente, estaria exausto ou desencorajado? Essa compaixão que desafia as limitações humanas pode ser um sinal claro de unção divina em sua vida. Assim como o óleo da unção, que escorria da cabeça de Arão até a orla de suas vestes, Salmo 133, a compaixão sobrenatural flui do coração de Deus através de pessoas ungidas para alcançar um mundo necessitado de seu amor. Agora que exploramos os 7 sinais da unção divina, é importante entender como eles funcionam em conjunto, formando uma visão integrada da obra de Deus na vida de uma pessoa. Esses sinais não atuam de maneira isolada. Eles se entrelaçam e se reforçam mutuamente, criando um testemunho coerente do propósito especial de Deus. Uma pessoa pode manifestar todos esses sinais ou apenas alguns deles. A intensidade também pode variar de acordo com o chamado específico e o estágio de desenvolvimento espiritual. Não é uma questão de tudo ou nada, mas um padrão que se torna mais claro com o tempo, conforme a pessoa responde à direção de Deus. A sensibilidade espiritual incomum alimenta a fome pela palavra, pois a pessoa percebe dimensões das Escrituras que outros não enxergam. As provações extraordinárias desenvolvem tanto a autoridade espiritual quanto a compaixão sobrenatural, forjando um líder que consegue guiar pela experiência e se conectar pelo coração. Os frutos espirituais consistentes confirmam o chamado à consagração, demonstrando que a separação para Deus produz resultados tangíveis no caráter. Essas conexões não são acidentais. Refletem o caráter holístico de como Deus trabalha em e através de pessoas ungidas, como Paulo escreve em Efésios 4, versículos 15 e 16. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. É igualmente fundamental distinguir os sinais genuínos da unção de suas imitações. O inimigo sempre tenta contrariar a obra de Deus, seja por meio de falsificações ou distorções. A sensibilidade espiritual
pode ser confundida com superstição ou paranoia. As provações podem vir por decisões erradas, não por um desígnio divino. A autoridade pode se tornar autoritarismo. O fruto pode ser apenas uma aparência temporária. A fome pela palavra pode se degradar em conhecimento sem prática. A consagração pode virar legalismo. A compaixão pode se reduzir a sentimentalismo sem ação. A chave para discernir a verdadeira unção é sua conformidade com o caráter e o propósito de Cristo. Jesus, o ungido por excelência, é nosso modelo. Como ele declarou em Lucas 4, versículos 18 e 19, citando Isaías: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Observe que a unção sempre tem um propósito externo, não focado na pessoa ungida, mas naqueles a quem ela é chamada a servir. A verdadeira unção se reconhece pelos seus frutos: vidas transformadas, pessoas libertas, comunidades restauradas, o reino de Deus avançando na terra. É importante também perceber que esses sinais podem se manifestar em diferentes intensidades ao longo do tempo. Há fases de preparação, em que a unção atua mais internamente, formando caráter e desenvolvendo capacidades. Há fases de ativação, em que a unção se manifesta de modo mais externo, impactando visivelmente outras pessoas. E há fases de renovação, em que a unção é revigorada e redefinida para um novo período do propósito divino. Davi viveu todas essas fases. Foi ungido ainda jovem, mas passou anos no deserto antes de assumir o trono. Mesmo como rei, alternou períodos de grandes vitórias e influência, com épocas de provação e restauração. Em todas essas fases, a unção permaneceu, ainda que sua expressão variasse conforme as circunstâncias e o propósito de Deus para cada temporada. Ao refletir sobre esses 7 sinais, pergunte-se com sinceridade: reconheço essas manifestações em minha vida? Esses sinais indicam um propósito específico para o qual Deus me ungiu? Estou cooperando plenamente com a obra do Espírito Santo para desenvolver e expressar essa unção? Lembre-se de que a unção não é para a sua glória pessoal, mas para a glória de Deus e o avanço do seu reino. Como Jesus advertiu em Marcos 8, versículo 35, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, por causa de mim e do Evangelho, a salvará. A unção divina sempre nos convoca a uma vida de serviço, sacrifício e submissão aos propósitos de Deus. Os sinais que exploramos não são medalhas de honra espiritual para exibir, mas indicadores de responsabilidade. Como Jesus ensinou em Lucas 12, versículo 48, a todo aquele a quem muito foi dado, muito será exigido. E daquele a quem muito se confiou, mais ainda se pedirá. A unção divina traz consigo uma responsabilidade correspondente. Essa responsabilidade se manifesta em diversas dimensões. Primeiro, há a responsabilidade da fidelidade, usar a unção exclusivamente para os propósitos para os quais ela foi dada. Em 1 Coríntios 4, versículo 2, Paulo escreve: Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. A unção não é nossa posse particular, somos apenas mordomos de um dom divino. Ao longo das histórias bíblicas, vemos exemplos de pessoas que receberam unções poderosas, mas falharam em administrá-las bem. Sansão, dotado de força sobrenatural, usou seu dom para vingança pessoal e satisfação egoísta, acabando por perder sua unção. O rei Saul, ungido como o primeiro rei de Israel, permitiu que o medo e o ciúme dominassem seu coração, sendo enfim rejeitado como rei. Esses casos nos lembram que a unção não é incondicional nem irrevogável,
Embora Deus seja misericordioso e paciente, a unção requer nossa cooperação e fidelidade. Como Paulo reconheceu em 1 Coríntios 9, versículo 27. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Segundo, existe a responsabilidade do desenvolvimento, cultivar e fortalecer a unção por meio de disciplina espiritual e obediência contínua. Em 2 Timóteo 1, versículo 6, Paulo encoraja: Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti. A unção precisa ser alimentada, não simplesmente tomada como garantida. Esse desenvolvimento ocorre através de práticas como a oração constante, o estudo da palavra, o jejum, a adoração, a comunhão com outros crentes e, principalmente, através da obediência à direção do Espírito Santo. Como Jesus disse em João 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Terceiro, a responsabilidade da humildade. Reconhecer sempre que a unção é um presente imerecido, não uma conquista pessoal. Paulo pergunta em 1 Coríntios 4, versículo 7. Pois quem é que o torna diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? A humildade protege a unção da corrupção do orgulho espiritual. Essa humildade foi demonstrada perfeitamente em Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Filipenses 2, versículos 6 e 7. Ungido por excelência nos mostrou que a verdadeira unção se expressa por meio de serviço humilde, não de autoexaltação. Quarto, a responsabilidade da pureza, manter um vaso limpo para o uso do Mestre. Em 2 Timóteo 2, versículo 21, Paulo escreve: Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. A unção flui mais livremente através de vidas que buscam continuamente a purificação. Essa pureza vai além da moralidade externa, abrangendo também motivações internas. Pessoas realmente ungidas convidam regularmente o Espírito Santo a examinar seu coração, como Davi orou no Salmo 139, versículos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Finalmente, há a responsabilidade de reprodução, investir a unção em outros que continuarão e expandirão o propósito divino. Assim como Elias transmitiu seu manto a Eliseu, pessoas ungidas são chamadas a identificar, capacitar e empoderar a próxima geração. Paulo instruiu Timóteo em 2 Timóteo 2, versículo 2. E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Você está assumindo plenamente essas responsabilidades? Está sendo fiel ao propósito de sua unção, desenvolvendo-a consistentemente, permanecendo humilde, zelando pela pureza e investindo em outros? Estas questões não visam provocar culpa, mas encorajá-lo a um compromisso renovado com a total mordomia da unção que Deus confiou a você. Ao concluir nosso estudo sobre os 7 sinais da unção divina, lembremos que essa unção nunca é um fim em si mesma. É sempre um meio para um propósito maior: a glória de Deus e o avanço do seu reino. Como Paulo escreveu em 2 Coríntios 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que tudo excede provém de Deus e não de nós. Se você identificou esses sinais em sua vida, deixe que essa confirmação o impulsione,
não ao orgulho, mas a uma entrega ainda mais profunda. A unção divina é um convite a uma parceria mais estreita com Deus, para que você se torne um canal ainda mais eficaz de sua graça e poder em um mundo que desesperadamente precisa dele. Os 7 sinais que exploramos, sensibilidade espiritual incomum, provações extraordinárias, autoridade espiritual, frutos consistentes, fome pela palavra, chamado à consagração e compaixão sobrenatural, não são coincidências ou características aleatórias. São o selo de uma vida que Deus separou para seus propósitos especiais. São evidência de sua mão sobre você, seu espírito em você e seu propósito através de você. O que você fará com essa unção? Permitirá que ela atinja sua expressão máxima ou a limitará por meio da desobediência, do descuido ou do medo? Assim como Paulo exortou Timóteo, encorajo você a manter viva a chama do dom de Deus que está em você. Não deixe que as pressões deste mundo, as opiniões dos outros ou suas próprias dúvidas diminuam ou sufoquem a obra que Deus quer realizar através de você. Como lemos em Isaías 61, versículo 1. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me a cuidar dos que estão com o coração quebrantado, a proclamar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Essa declaração, que Jesus aplicou a si mesmo no início de seu ministério público, capta a essência do propósito da unção: trazer boas novas, cura, liberdade e restauração a um mundo quebrado. A unção não é para exaltá-lo, mas para capacitá-lo. Não é para colocá-lo acima dos outros, mas para torná-lo mais capaz de servir. Não é para seu ganho pessoal, mas para a bênção de muitos. Não é uma coroa para exibir, mas um manto para carregar com humildade. Se você reconheceu esses sinais em sua vida, quero encorajá-lo. Deus não comete erros. Ele escolheu você, separou você, ungiu você com um propósito específico. Você não precisa se comparar a outras pessoas, nem duvidar do seu chamado. Como Paulo escreveu aos Efésios: pois somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para que nós as praticássemos. Efésios 2, versículo 10. Ao mesmo tempo, a unção carrega uma tremenda responsabilidade. Como disse Jesus: a quem muito foi dado, muito será exigido. Lucas 12, versículo 48. A unção não é um troféu a ser exibido, mas uma ferramenta a ser usada fielmente para o avanço do reino de Deus. Você está vivendo à altura de sua unção? Está permitindo que ela flua sem restrições? Ou a está prendendo por medo, comodismo ou incredulidade? Hoje é o dia de renovar seu compromisso, de responder ao chamado divino com uma entrega total. Como Paulo escreve em Romanos 12, versículo 1. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez em favor de vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Esse é verdadeiramente o modo de adorá-lo. O mundo precisa de pessoas ungidas que vivam com coragem e propósito. Comunidades inteiras, até nações, esperam o impacto que a unção de Deus através de sua vida pode trazer. Não subestime o que Deus pode fazer por meio de uma vida inteiramente entregue a Ele. Se esta mensagem falou ao seu coração, convido você a responder. Inscreva-se em nosso canal para mais ensinamentos que o ajudarão a caminhar na plenitude do propósito divino. Compartilhe esta mensagem com outros que possam estar experimentando esses sinais sem saber o que significam. E deixe-nos um comentário contando qual desses sinais você reconheceu em sua própria vida. Que Deus continue derramando sua unção sobre você, capacitando-o a cumprir o propósito único para o qual você foi criado. Que você possa caminhar na plenitude dessa unção
impactando vidas e expandindo o reino de Deus onde quer que vá. Que você possa dizer, como Davi no Salmo 23, versículo 5, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada de descoberta espiritual. Até nosso próximo encontro, lembre-se, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4, versículo 6.